Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 524. Diálogo com as sombras, Hermínio Miranda, tema mulheres. Já estamos terminando esse tema. Ainda creio que dentro de uns 8 vídeos ainda, né? Chegamos lá. Então, para dar sequência, nós vamos voltar umas 3 linhas. Do mundo espiritual, sugerem-me que lhe pergunte por que fugiu de um certo castelo inglês. Então, nós já tivemos a oportunidade de ler essa parte e também de esclarecer, mas Hermínio Miranda, ele recebe uma inspiração dos amigos espirituais para interrogá-la. Esse espírito dessa mulher que se faz presente no campo vibracional do médium. Ela continua a negaciar, né? Mas se mostra visivelmente transtornada, por fim perde a calma, abandona a atitude de inconsequente e superior condescendência e ordena-me autoritariamente que me sente, o que não quero fazer para permanecer junto do médium que a recebe. Daqui em diante agora é a sequência. Então, Hermínio Miranda continua dizendo assim: é chegado o momento de começar realmente o processo de doutrinação. Hermínio Miranda dizendo isso, né? Dizendo assim: é chegado o momento de começar realmente o processo de doutrinação. Até aqui, o trabalho todo durou cerca de 1 hora. Então, paremos para observar. Paremos para observar. Esse trabalho todo com esse espírito em uma reunião de desobsessão, reunião mediúnica de desobsessão, até aquele exato momento aqui, durou cerca de 1 hora. Agora, é aquilo que nós já tratamos em outros vídeos. Tem casas espíritas que se dizem casas espíritas que um médium, eu vou usar esse termo, incorpora nele ali 8, 9 espíritos. E no caso, na casa em que Hermínio Miranda trabalhava porque já desencarnou. E nesse caso aqui, um espírito, 1 hora ali. E olha, e veja bem, viu? Na casa que ele trabalhava, não se adotava a roda, não. Aí você fala assim, mas o que quer dizer roda, Luiz? Muitas casas espíritas, eles juntam, né? Por exemplo, em uma sala, isso é super errado. Super errado. Eu vou usar um outro termo. Isso é um crime. Então, por exemplo, tem uma sala mediúnica, então tem um grupinho aqui num canto, 6 médium, ali mais 6 médium, ali mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. 5 grupinhos de 6 médiums. 5 vezes 6, 30. 30 pessoas dentro de um cômodo, de uma sala. Aí chega, o costume deles é esse. Isso é totalmente errado também. Eles colocam no meio daquele grupinho ali de 6
uma cadeira, senta uma pessoa ali. Os médios todos dão as mãos e dali em diante começam a manifestar espírito para tudo quanto é lado, na presença daquela pessoa crua, ali sentada no meio. Vejamos. A doutrina dos espíritos, ela nos esclarece muito bem a respeito da responsabilidade, do compromisso nesse momento, da seriedade. A não necessidade da participação do integrante a ser tratado nos trabalhos mediúnicos de desobsessão. Quer dizer, o obsidiado, ele não precisa estar presente na reunião mediúnica de desobsessão para que a equipe espiritual o trate, o assista, o ampare. Ele pode estar na casa dele. Ele pode estar na reunião doutrinária ali na casa. Então você sabe o que significa reunião doutrinária, né? Na assistência, assistindo uma palestra, recebendo um passe. A parte espiritual, o obsessor dele, naquele momento ali, desde o momento que ele encarnado faz por merecer, a responsabilidade do obsessor dele é dos mentores da casa. Não havendo necessidade do obsidiado assistir à manifestação do espírito obsessor. Não há necessidade. E outra coisa, não há necessidade que ninguém ali dentro dos trabalhos mediúnicos de desobsessão leve ao conhecimento do obsidiado o que o obsessor disse naquela reunião mediúnica de desobsessão. Por exemplo, eu sou o obsidiado. Então, houve ali, né? Teve ali uma reunião de desobsessão para me ajudar. Termina, eu vou lá. O que o obsessor disse? Ninguém pode dizer nada. Sigilo absoluto. Outra coisa. Tudo que acontece dentro de uma reunião mediúnica de desobsessão. Aliás, tudo que acontece dentro da casa espírita se discute ali dentro da casa espírita, enquanto todo mundo ali ainda se encontram. Os membros, os médios, o doutrinador, o presidente da casa, eles assistem os vídeos, a filmagem, a gravação das manifestações, discute tudo o que aconteceu ali dentro entre os membros. Depois, passa-se um zíper na boca e, vamos usar esse termo simbólico, se lá na rua Jesus perguntar o que aconteceu lá naquela reunião, o senhor desculpa, mas eu não posso falar. Da porta para fora, bico fechado. Da porta para dentro se discute tudo que ocorreu nos trabalhos entre os membros da casa. Os médios, o presidente, o doutrinador. Ali todo mundo tem que se inteirar de tudo que aconteceu na reunião.
mas da porta para fora, tá. Então, por que que é um crime grupinhos dentro de uma sala? Por causa da quebra de sintonia e de equilíbrio. Porque pensemos da seguinte forma: 5 vezes 6, 30, não é? Tá bom. Mas acontece que eles colocam uma pessoa no meio daquela roda crua de conhecimento. E ali, aquelas 5 pessoas naquele grupinho de 6, cada grupinho, uma pessoa crua. Ali aquela pessoa fica naquela expectativa, naquela tensão, louco para saber o que o Espírito está falando. E, como todos nós somos curiosos, é natural que o grupo ao lado, nós abrimos também a orelha para ouvir o que o Espírito está dizendo ali no grupo ao lado. E o outro grupo também é assim, o outro grupo é assim. Sei que no final, cada qual se interessou pelo que os espíritos ali em volta disseram e não aqueles espíritos que ali se manifestaram naquele grupinho. E também a desorganização no sentido de barulhos. 5 doutrinadores dentro de um cômodo. 30 médios dentro de um cômodo. 5 pacientes dentro de um cômodo. É muito barulho. Eu vou usar um outro termo. É muito algazarra. É muita bagunça. Então, os trabalhos mediúnicos de desobsessão requer-se silêncio para que os médios se concentrem, orem, se compenetrem mentalmente. E geralmente, quando isso acontece nessas casas que optam pelos grupinhos, todos os médios ali são sensitivos. Todos eles cedem o seu campo vibracional aos espíritos. E por trabalhar em grupinhos, significa que são místicos. Significa que eles não têm lá tanta disciplina. E por esse motivo, cada integrante ali daquele grupinho recebe, eu vou usar o termo recebe para você entender, porque ninguém recebe ninguém não. Cada integrante ali recebe 3, 4, 5, 7, 8, 9 espíritos cada um. E a doutrina dos espíritos nos esclarece que, no mínimo, um espírito, no máximo 2. Porque é preciso entender que 100% das comunicações é da responsabilidade dos mentores espirituais da casa. Nós, médiuns, devemos nos preparar adequadamente e nos entregar aos mentores espirituais, como se diz, faça de mim o que vocês bem entender, porque estou à disposição. Então, conforme a casa é uma casa disciplinada, os mentores também são verdadeiros. Olha a entonação, são verdadeiros. Tem que tomar muito cuidado com esses mentores.
Então ali 3, 4, 5 horas ou um dia, 2 dias antes dos trabalhos mediúnicos, certos espíritos já são acoplados no campo vibracional de certos médios 3, 4, 6, 8, 12 horas antes do trabalho mediúnico, porque é preciso entender: o primeiro doutrinador do espírito em seu campo vibracional é o próprio médium, através da sua reforma íntima, do seu caráter, da sua moral, da sua disciplina, do conhecimento, da benevolência, da indulgência que ele é portador, do amor, da paciência, da resignação, da aceitação, da humildade. O primeiro doutrinador é o próprio médium, que, sabendo que no teu campo vibracional encontra-se um espírito já acoplado parcialmente em seu campo vibracional, o médium tem que dia e noite orar, vigiar e policiar os pensamentos e as atitudes. À noite, o espírito, vamos usar o termo, ali dialoga com o doutrinador. Pois bem, aquele médium já cumpriu a missão dele proposta pelos mentores. Mas se os mentores quiserem, eles conseguem, graças às energias ainda do médium, porque não se esvaiu toda a energia do médium na primeira comunicação, eles podem acoplar, sim, mais um. Eles é quem decide. Não é o médium que decide quantos espíritos ele recebe. Vou usar o termo recebe. Não é o doutrinador que recebe. Não é o doutrinador que decide quantos espíritos se manifesta através de cada médium. Não é o presidente da casa. Você entendeu essa? Não é o doutrinador, não é o médium, não é o presidente da casa. Não adianta o médium, o doutrinador dizer assim: vamos transferir de lá para cá. Isso é papagaiada. E eu já assisti tanta papagaiada que você nem imagina. Então, por isso que, tratando-se de comunicação dos espíritos, nesses 40 e tantos anos meu na doutrina dos espíritos, olha, eu sou muito esperto, eu fico muito esperto. Porque acontece cada coisa comigo que tem hora que eu questiono os meus amigos. Bom, mas então, o que está acontecendo então com esse meu mundão de Deus? Porque, olha, eu conheço uma equipe de espíritos que, eu vou usar o termo obsessores, mas são amigos meus. São amigos meus. Nesta existência, vai para 55 anos que eles me perseguem. 43 anos que eu luto, eu batalho, que eu procuro, eu tento mostrar o lado oposto a eles. E eles não me dão trégua. Eles não me perdoam. E olha que eu não fiz nada. Ah, mas como que você não fez nada? Você conhece aquela historinha assim? A mulher chegava à janela da casa dela e olhava para o varal de roupa da vizinha e falava para o marido dela: nossa, mas que vizinha! E falar aqueles nomes pejorativos. Mas por que, bem? Olha que roupa suja. Ela lava a roupa e deixa a roupa tudo suja no varal. Que é isso? Que mulher mais... Você entende o que eu quero dizer.
Todo dia lava as roupas e deixa as roupas sujas. Aí um dia o marido dela pegou e falou assim: ô bem, dá uma observada nos seus óculos para você ver. O quê? Que ela tira os óculos e observa, as lentes encontravam-se todas enlameadas. Que ela limpou a lente, que ela olhou lá para aquele varal. Meu Deus, me perdoe. Esse tempo todo eu falando mal da vizinha, sem imaginar que as lentes dos meus olhos, dos meus óculos é que estavam sujas. É o mesmo caso meu. Só que 55 anos nessa existência eles me perseguem. Mas não é só 55 anos. 55 anos de existência. Mais de 600 anos eles me perseguem. Até hoje, ainda não apareceu, vou usar aquele termo, ainda não apareceu um filho de Deus que pudesse, que conseguisse convencer esses nossos irmãos de que eles estão equivocados. Por que ainda não apareceu? Porque eles são verdadeiros, são espíritos de verdade, não são papagaiadas não. E eles perseguem um médium que tem realmente evidência, que tem audição, que tem psicografia e que tem vários outros dons. Não é querendo aparecer, é para mostrar que eu fico meio encabulado com certos espíritos que dizem assim: eu persigo ele faz 1000 anos. Faz 1000 anos que você persegue ele? Eu já assisti um trabalho assim. Faz 1000 anos que eu persigo ele. Pois é, meu irmão, você não acha que esses 1000 anos você perdeu tempo? Você sabe que é mesmo? Eu vou perdoar ele que é bom pra mim, né? Diga pra ele que eu tô perdoando ele agora, tá? Eu não vou voltar mais e que acabou e pronto. Eu já assisti trabalho nessas condições. Isso é possível? Eliminar um ódio de 1000 anos? Mágoa, ressentimento? 1000 anos de transtorno? Não, tá perdoado. Não. Diga pra ele que eu já perdoei ele e pronto. Gente, isso é mistificação. Isso é charlatanismo. Isso é papagaiada. Eu não acredito nesses tipos de comunicações. Pois eu, aproximadamente quase 700 anos, eu arrumei um probleminha com esses amigos meus. Eles me perseguem até hoje. E eu que sei o que eu passo. Então, esses espíritos, jamais que, nesses grupinhos de médiuns, jamais que esses espíritos, os mentores ali comparecem com eles. Porque esses espíritos são espíritos verdadeiros. São espíritos sérios. Olha, mas como assim sérios? Não são falsos espíritos. São espíritos trevosos. Espíritos vingativos. Se eles disserem assim: essa noite eu vou te espancar a noite toda, se eu não orar, se eu não vigiar, se eu não policiar os meus pensamentos, as minhas atitudes, eles me espancam a noite inteira. Aí você pode me dizer assim: mas cadê os mentores nessas horas que não fazem nada por você? Não depende dos mentores? Depende do meu caráter, da minha mudança de hábito, de comportamento e de atitude. É a mesma coisa. Eu já assisti a alguns trabalhos que chama-se desmancha trabalhos que foram feitos. Eu assisti um trabalho uma vez no centro de um amigo meu, porque eu gosto de assistir essas coisas para poder ver como funciona em outras casas. Um espírito, que foi contratado para acabar com a família, ele pegou
foi invocado ali e ele ali compareceu e ele se manifestou através do médium e ali estava o casal presente. Era para desmanchar o trabalho. Que eu também não acredito nisso, mas eu tenho que dizer assim, né? Porque é a história do ocorrido. Luiz, você não acredita nisso? Não acredito por vários fatores que não vou entrar no mérito agora. Tá bom. Sei que depois de uns 2, 3 minutos, o espírito que havia sido contratado para acabar com aquele casal, olha, vocês me desculpam, mas eu não vou continuar com esse trabalho mesmo, não. Eu mesmo vou desmanchar esse trabalho. Sabe por quê? Porque eu estou vendo que esse casal aí é gente boa. Ó, usou uma gíria. Gente boa. Então eu não vou acabar com esse casal, não, porque é tudo gente boa. Vocês me desculpam, tá? Mas eu vou pegar a minha trouxa, falou trouxa, minhas mandingas, e vou embora daqui, porque não, esse casal não merece. Mas o que é isso, gente? Eu acho uma graça isso. Então é um crime. Essas casas que junta grupinho aqui, 5, 6 grupos de 6 médios. É aquela algazarra. É médio gritando daqui, médio gritando dali, doutrinador gritando daqui, doutrinador tentando convencer o espírito ali. E 5, 6 pacientes sentados ali no meio daquela roda, olhando naquela expectativa, naquele medo, aquela coisa. Por que não fazem um cômodo para cada 6, 8, 10 médio? Um cômodo para cada. Há a possibilidade de, numa sala cirúrgica na Santa Casa, é a mesma coisa. Pense na sala cirúrgica aqui de São Sebastião do Paraíso, na Santa Casa. Um paciente é operado por vez. Mas nós vamos mudar o sistema agora. Nós vamos colocar lá dentro 5 pacientes e nós vamos colocar 30 médicos. Ué, por que 30? Porque vai ser 6 médicos para operar cada paciente ali em 5 macas. Então, 5 macas, 5 pacientes, cada maca 6 médicos, numa sala cirúrgica, 30 médicos. Você acha que é possível? Por que não tem respeito com os trabalhos mediúnicos de desobsessão? Por que as pessoas não se instruem? Não é difícil. Vamos para o próximo vídeo.